Na praia de Cascais, sob o sol escaldante, André, 29 anos, sentiu o peso do segredo que carregava. O concerto gratuito de uma diva pop era a sua fuga, a chance de ser livre, nem que fosse por uma noite. Entre a multidão vibrante, com bandeiras arco-íris a tremular, ele deixou o medo de lado. Pela primeira vez, não precisava esconder quem era. Mas aquela noite prometia mais do que música. Seria o início de uma batalha por si mesmo. André caminhava entre os fãs, os gritos de excitação misturando-se com o som das ondas. Ele viera de Lisboa, onde a vida era uma constante representação. No trabalho, como gestor de redes sociais, criava posts perfeitos para marcas, enquanto escondia a sua verdade. Era gay, mas ninguém na sua família conservadora ou no seu círculo de colegas sabia. Cada dia era um esforço para manter a fachada, sorrir nas reuniões, evitar perguntas pessoais. Mas ali, na praia, ele sentia o ar diferente, como se pudesse respirar sem se justificar. A multidão pulsava com energia. Jovens dançavam, casais abraçavam-se, e vozes entoavam refrões que ele conhecia de cor. André nunca se sentira tão próximo de estranhos. Um grupo ao seu lado cantava a plenos pulmões, e ele riu, contagiado. Uma rapariga com uma bandeira arco-íris ofereceu-lhe uma pulseira brilhante. "És dos nossos, não é?" perguntou ela, com um sorriso cúmplice. André hesitou, mas assentiu, sentindo um calor no peito. Era a primeira vez que alguém o via sem que ele precisasse de se explicar. Enquanto o sol descia, a expectativa crescia. O palco, montado junto ao mar, brilhava com luzes coloridas. André aproximou-se, tentando encontrar um lugar onde pudesse ver melhor. Foi então que tropeçou em alguém. "Desculpa, estou a atrapalhar?" disse uma voz leve, cheia de energia. Era Miguel, um voluntário do evento, com um colete fluorescente e um sorriso que parecia desafiar o cansaço. "Não, eu é que sou desastrado", respondeu André, envergonhado, mas intrigado. Miguel começou a falar, como se fossem velhos amigos. Contou que era de Sintra, que adorava a diva pop desde adolescente, e que ser voluntário ali era a sua forma de celebrar quem era. "Sou gay, sempre fui. E sabes que mais? Esta música ajudou-me a aceitar-me", disse, apontando para o palco. André sentiu um aperto no peito. Ele queria ser como Miguel, livre, sem o peso do segredo. Mas as palavras ficaram presas. "E tu? O que te traz aqui?" perguntou Miguel com um olhar que parecia ver além. "Quero sentir-me vivo, nem que seja por hoje", respondeu André, quase num sussurro. Miguel sorriu, como se entendesse mais do que ele dizia. "Então aproveita. Esta noite é para isso." Trocaram números de telefone, com a promessa de um café no dia seguinte. André sentiu o coração acelerar, não só pela possibilidade de algo mais, mas pela ideia de que, talvez, pudesse ser ele mesmo com alguém. Mas a leveza durou pouco. Quando voltou ao telemóvel, viu uma mensagem de Tomás, um amigo de longa data. "Vais mesmo a esse concerto? Não sabia que eras tão fã?" O tom parecia inocente, mas André conhecia Tomás. Ele sempre fora possessivo, deixando escapar comentários sobre o quanto se preocupava com André, mas que soavam mais como ciúmes. André ignorou a mensagem, mas uma inquietação cresceu dentro dele. Tomás sabia que ele escondia algo, e André temia que o amigo desconfiasse da verdade. A noite avançava, e o concerto estava prestes a começar. André posicionou-se perto do palco, onde a multidão se apertava. A energia era contagiante, mas ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava por vir. Olhou para o mar, tentando ancorar-se na música que começava a soar nos altifalantes. Mas, no fundo, sabia que aquela noite não seria apenas sobre celebração. Algo dentro dele
estava a mudar, e o confronto com a sua verdade estava mais próximo do que imaginava. A música ecoava pela praia de Cascais, mas para André, o mundo parecia pausar cada vez que Miguel falava. O voluntário com o colete fluorescente a refletir as luzes do palco movia-se com uma confiança que André invejava. Eles afastaram-se da multidão mais densa, caminhando para uma zona menos apinhada, onde o som das ondas se misturava com os acordes iniciais do concerto. André sentia o coração a bater mais rápido, dividido entre a euforia do momento e o peso do segredo que carregava. Então, Lisboa é a tua casa? Perguntou Miguel, enquanto verificava algo no seu rádio de voluntário. André assentiu, hesitante. Sim, mas às vezes sinto-me mais preso do que em casa. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, e ele olhou para o chão, temendo ter dito demais. Miguel parou, virando-se para ele. Sei como é. Durante anos vivi com medo de ser quem sou. Mas olha à tua volta. Ele apontou para a multidão, onde casais do mesmo sexo dançavam e amigos riam juntos. Aqui, ninguém te julga. Essas palavras atingiram André como um raio. Ele queria acreditar, mas a voz da mãe, sempre tão rígida, ecoava na sua mente. Não desonres a família. Ele crescera ouvindo que o seu dever era ser o filho perfeito, o homem que seguia as regras. Ser gay não fazia parte desse plano. Ainda assim, ali, com Miguel, ele sentiu uma faísca de coragem. Como conseguiste? Perguntou, quase num sussurro. Ser tão livre? Miguel sorriu, mas havia um traço de dor nos olhos. Não foi fácil. Perdi amigos, discuti com a família. Mas percebi que esconder-me era como apagar-me. Quando comecei a viver a minha verdade, encontrei pessoas que me aceitam como sou. Ele fez uma pausa, olhando André nos olhos. E tu? O que te impede? André quis responder, mas o medo travou-o. Contar a verdade a Miguel significava admitir, em voz alta, o que ele mal conseguia dizer a si mesmo. É complicado, disse, desviando o olhar. A minha família? Eles não entenderiam. Miguel não insistiu, mas colocou a mão no ombro dele, um gesto simples que trouxe um calor inesperado. Quando estiveres pronto, vais encontrar quem te apoie. Prometo. A conversa foi interrompida por um grupo de fãs que passou a correr, gritando o nome da diva. Miguel riu, puxando André para se juntarem à multidão. Eles dançaram juntos, deixando a música guiá-los. Por um momento, André esqueceu o peso do segredo. Sentiu-se leve, como se pudesse ser ele mesmo, nem que fosse só naquela noite. Mas o telemóvel vibrou no bolso, quebrando o encanto. Era outra mensagem de Tomás. Vais contar-me o que escondes ou vou ter de descobrir sozinho? O tom era mais afiado, quase ameaçador. André sentiu um aperto no peito. Tomás sempre fora próximo, mas nos últimos meses tornara-se insistente, deixando claras as suas intenções românticas. André nunca retribuiu, mas também nunca foi claro sobre o motivo. Agora, aquela mensagem parecia um aviso. Ele guardou o telemóvel, tentando focar-se na música, mas a inquietação crescia. Miguel, percebendo a mudança no seu humor, perguntou: Tudo bem? André forçou um sorriso. Sim, só coisas do trabalho. O concerto avançava, com a multidão em êxtase. André e Miguel continuaram a falar, partilhando risos e histórias. Miguel contou como se assumira aos pais, enfrentando silêncios dolorosos, mas encontrando apoio em amigos e na comunidade LGBT de Sintra. André ouvia, fascinado, mas também assustado. Cada palavra de Miguel era um convite à liberdade, mas também um lembrete do que ele podia perder se revelasse a sua verdade. Quando o concerto terminou, com fogos de artifício a iluminar o céu, Miguel sugeriu: Queres tomar algo amanhã? Sem multidão, só nós. André hesitou,
mas aceitou, sentindo que aquele encontro podia mudar algo dentro dele. Trocaram um último olhar antes de se separarem na multidão. André caminhou para o comboio, o coração cheio de esperança, mas também de medo. O que ele não sabia era que naquela noite, Tomás já planeava expor o seu segredo, movido por ciúmes e raiva. O eco do concerto ainda ressoava na cabeça de André, enquanto o comboio o levava de volta a Lisboa. A noite em Cascais fora um vislumbre de liberdade, mas a mensagem de Tomás, com aquele tom cortante, não saía da sua mente. Vais contar-me o que escondes, ou vou ter de descobrir sozinho? As palavras pareciam uma ameaça velada, e André sentia o estômago apertar. Ele conhecia Tomás há anos, desde os tempos de faculdade. Sempre foram próximos, mas a insistência de Tomás em querer mais do que amizade criara uma tensão que André evitava enfrentar. Ao chegar a casa, já passava da meia-noite. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez, era uma notificação de um grupo de amigos no WhatsApp. André abriu e congelou. Uma captura de ecrã de uma conversa entre Tomás e outro amigo circulava. O André acha que pode esconder quem é, mas eu sei a verdade. Ele não engana ninguém. A mensagem seguinte era pior. Tomás partilhara uma foto de André dançando com Miguel em Cascais, tirada à distância, com a legenda: "Parece que o nosso amigo tem segredos." O grupo, onde estavam colegas de trabalho e conhecidos da família, explodira em comentários. Alguns eram curiosos, outros maliciosos. André sentiu o chão desaparecer. Tomás sabia. Não só sabia, como decidira expor o seu segredo sem permissão. O coração disparou, e as mãos tremiam enquanto tentava processar a traição. Ele quis ligar a Tomás, confrontá-lo, mas outra notificação chegou. Era a mãe, com uma mensagem curta: "Precisamos de falar. Já." O tom frio era pior do que qualquer grito. André sabia o que vinha a seguir. A família, profundamente tradicional, nunca aceitaria a sua verdade. Na manhã seguinte, o telemóvel continuou a vibrar com mensagens do grupo. Alguns amigos defendiam André, pedindo a Tomás que parasse, mas outros alimentavam a fofoca. Ele tentou ignorar, mas a ansiedade crescia. Ligou para Miguel, precisando de um escape, mas caiu na caixa postal. A memória da noite anterior, dos risos e da dança, parecia agora distante, como um sonho que se desfaz ao acordar. Ele marcou o café com Miguel para mais tarde, mas a ideia de contar o que estava a acontecer travava-o. Como explicar que a sua vida estava a desmoronar por causa de um ciúme mesquinho? Quando chegou ao trabalho, os olhares dos colegas confirmaram as suas suspeitas. A notícia espalhara-se. Um colega, com quem André nunca tivera grande ligação, aproximou-se e perguntou, num tom sarcástico: "Então, foste curtir em Cascais? Não sabia que eras tão festivo." André forçou um sorriso, mas por dentro sentia-se exposto, como se estivesse nu perante todos. Ele passou o dia a evitar conversas, focando-se nos ecrãs do computador. Mas cada clique parecia inútil. O seu mundo, tão cuidadosamente construído, ruía. À tarde, a mãe ligou novamente. "Vem à casa hoje. Não é uma escolha." André sabia que não podia fugir. No comboio para o bairro onde crescera, ele repassava mentalmente o que diria. Tentaria explicar? Pediria desculpas? Mas por que pedir perdão por ser quem era? A coragem que sentira com Miguel parecia desvanecer-se, substituída por um medo que o sufocava. Ao entrar em casa, encontrou os pais à espera. O pai, habitualmente calado, olhava-o com uma mistura de decepção e raiva. A mãe, com os olhos vermelhos, foi a primeira a falar. "É verdade o que dizem? Que andas com essas pessoas?" A palavra "essas" cortou como uma faca. André tentou responder, mas a voz falhou. "Mãe,
Eu só quero ser quem sou, disse finalmente com a garganta seca. Quem és? Retrucou ela, quase gritando. Isto não é quem te criamos para ser. É uma vergonha. O pai levantou-se, apontando para a porta. Se escolhes esse caminho, não tens lugar aqui. Cada palavra era um peso, esmagando a esperança que André sentira na noite anterior. Ele quis argumentar, mas a dor no peito era demais. Pegou na mochila e saiu, sem olhar para trás. Na rua, o ar frio de Lisboa contrastava com o calor que ainda sentia da praia de Cascais. Estava sozinho, traído por um amigo, rejeitado pela família, com o futuro incerto. Mas no fundo, uma pequena faísca resistia. Ele não voltaria atrás na sua verdade, mesmo que doesse. As ruas de Lisboa pareciam mais escuras enquanto André caminhava sem rumo, a mochila pendurada num ombro, o eco das palavras do pai a ressoar na cabeça. Não tens lugar aqui. A rejeição da família cortava mais fundo do que ele imaginara. Cada passo amplificando a dor da traição de Tomás e a humilhação pública no grupo de amigos. Era como se o mundo que ele construíra com tanto cuidado tivesse desabado numa única noite. O telemóvel vibrava com mensagens, mas ele não tinha coragem de olhar. Sentia-se exposto, vulnerável, um estranho na cidade que sempre chamara de casa. André parou numa praça deserta, o som distante do trânsito misturando-se com os seus pensamentos. Queria ligar para Miguel, mas a vergonha travava-o. Como explicar que a sua vida desmoronara por causa de um segredo que ele mal começara a assumir? Sentou-se num banco, olhando para o céu nublado, tentando encontrar uma razão para continuar. A memória do concerto em Cascais, com a multidão vibrante e a música que o fizera sentir-se vivo, parecia agora um sonho distante. Ele questionava-se: valera a pena? Ser ele mesmo custava tanto assim? O telemóvel tocou, quebrando o silêncio. Era a mãe, novamente. André hesitou, mas atendeu, esperando talvez uma réstia de compreensão. Podes mudar, André, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Isto não é quem és. Volta para casa, mas só se prometeres corrigir-te. As palavras eram um golpe final. Ele imaginara que a mãe, apesar de tudo, poderia ceder, mas o tom dela não deixava margem para a esperança. Mãe, eu não vou mudar quem sou, respondeu, com uma calma que o surpreendeu. Se isso significa perder-vos, então é assim. Desligou, sentindo o peso da decisão, mas também uma estranha libertação. Sem casa para onde voltar, André decidiu regressar a Cascais. Talvez a praia, ainda impregnada da energia do concerto, lhe desse alguma clareza. No comboio, ele olhou pela janela, vendo as luzes da cidade desfocarem-se. Pensou em Miguel, na promessa do café, mas a ideia de se abrir com alguém agora parecia arriscada. E se Miguel também o julgasse? E se a liberdade que ele prometera fosse apenas uma ilusão? Ao chegar à praia, já era tarde. A multidão dispersara, deixando apenas alguns fãs que limpavam o lixo do evento. O palco, agora vazio, parecia um símbolo da sua própria solidão. André caminhou até a beira-mar, sentindo a areia fria sob os pés. Sentou-se, abraçando os joelhos, e deixou que o som das ondas acalmasse a tempestade dentro dele. Foi então que ouviu passos. Ainda aqui estás? Era uma voz suave, mas firme. André virou-se e viu um homem, talvez na casa dos 30, com um crachá de voluntário. Chamava-se Rafael. Não sei para onde ir, admitiu André, a voz rouca. Rafael sentou-se ao seu lado, sem forçar a conversa. Muitos de nós já estiveram onde estás, disse por fim. Eu também fui rejeitado pela família quando me assumi. Doeu, mas encontrei uma nova família na comunidade. André olhou para ele, incrédulo. Como continuaste? Como lidaste com isso?
Rafael sorriu, apontando para o mar. Um passo de cada vez, e com pessoas que te veem pelo que és. Rafael contou a sua história. Como perdera o apoio dos pais, mas encontrara força em grupos LGBT, onde se tornara ativista. Não estás sozinho, mesmo que agora pareça, disse. Vem conosco amanhã. Há um grupo que se reúne para apoiar quem está a passar por isto. André hesitou, mas a sinceridade de Rafael era desarmante. Ele aceitou, sentindo uma pequena centelha de esperança. Enquanto caminhavam para a estação, Rafael convidou-o para se juntar a outros voluntários que ainda celebravam numa praça próxima. Lá, André encontrou rostos familiares do concerto. Pessoas que o acolheram sem perguntas. Riram, partilharam histórias, e por um momento, o peso no peito de André aliviou. Ele percebeu que, mesmo sem a família de sangue, havia um lugar onde pertencia. Mas o confronto com o passado ainda não terminara, e a coragem, que começava a crescer, seria testada novamente. O sol nascia sobre a praia de Cascais, lançando uma luz suave que contrastava com a escuridão que André carregava desde a noite anterior. Após o confronto com a família e a traição de Tomás, ele sentia-se à deriva. Mas a conversa com Rafael na praia reacendera uma centelha de esperança. Sentado num café com o grupo de voluntários, André ouvia histórias de luta e resiliência. Cada palavra era um lembrete de que ele não estava tão sozinho quanto pensava. Rafael, o ativista que o encontrara na praia, liderava a conversa. Quando me assumi, perdi quase tudo, partilhou, enquanto servia café a todos. Mas ganhei algo maior, a liberdade de ser eu mesmo e uma comunidade que me acolheu. André escutava, absorvendo cada detalhe. Ele ainda sentia o vazio deixado pela rejeição dos pais, mas as vozes à sua volta, cheias de empatia, começavam a preencher esse espaço. Uma jovem voluntária, Inês, contou como enfrentara o preconceito no trabalho, mas encontrara força em eventos como o concerto. Aqui, senti-me vista, disse ela, sorrindo para André. Tu também vais encontrar o teu lugar. O telemóvel vibrou e André hesitou antes de olhar. Era Miguel respondendo à mensagem que ele enviara na noite anterior, pedindo desculpas por não ter atendido. Desculpa, estive ocupado com o evento. Café hoje? Quero saber como estás. André sentiu um alívio misturado com nervosismo. Ele queria contar tudo a Miguel. A traição, o confronto, o medo, mas temia que a sua vulnerabilidade o afastasse. Mesmo assim, marcou o encontro para a tarde, decidido a ser honesto. No café, Miguel esperava-o numa mesa ao ar livre, com vista para o mar. Pareces exausto, disse, com um tom preocupado, mas sem julgamento. André respirou fundo e deixou as palavras saírem. Contou sobre a mensagem de Tomás, a exposição no grupo de amigos, a discussão com a família. Eles disseram que não tenho lugar em casa, admitiu, a voz tremendo. Não sei o que fazer agora. Miguel ouviu em silêncio, depois pegou na mão dele, um gesto simples que trouxe um calor inesperado. Não tens de fazer tudo sozinho. Estou aqui, e há outros como nós. Miguel sugeriu que André se juntasse a um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde ele próprio encontrara ajuda anos antes. Não é só sobre sobreviver, explicou. É sobre viver, sem medo. André sentiu uma onda de coragem. Ele percebeu que, embora tivesse perdido a família, estava a ganhar algo novo. Uma comunidade que o aceitava sem condições. Dias depois, André compareceu à primeira reunião do grupo. Sentado num círculo com desconhecidos que pareciam velhos amigos, ele partilhou a sua história. Cada pessoa ali tinha enfrentado rejeição, preconceito ou solidão, mas também encontrara formas de seguir em frente. Uma mulher mais velha, Maria,
falou sobre como reconstruir a vida após ser afastada pelos filhos. A família que escolhes é tão importante quanto a que te é dada, disse ela, olhando para André. Ele assentiu, sentindo pela primeira vez que pertencia a algo maior. Enquanto isso, as consequências da traição de Tomás começaram a surgir. No grupo de amigos, vários reprovaram a sua atitude, cortando o contato. Tomás tentou contactar André, enviando mensagens de desculpas, mas André não respondeu. Ele não sentia raiva, apenas a clareza de que precisava afastar-se de quem o ferira. A dor da traição ainda existia, mas não o definia mais. Semanas depois, André começou a trabalhar como voluntário num evento LGBT em Lisboa, ao lado de Rafael e Inês. Ele sentia-se mais leve, como se, ao abraçar a sua verdade, tivesse tirado um peso dos ombros. Ligou a Miguel, que se tornara um amigo próximo, e combinaram assistir juntos a um pequeno concerto local. Não era um romance, mas uma ligação genuína, construída na confiança e no respeito. André olhou para o futuro com uma nova determinação. Ele sabia que a jornada não seria fácil, o preconceito ainda existia, e a relação com a família permanecia fraturada. Mas pela primeira vez, ele acreditava que podia construir uma vida onde fosse livre para ser quem era. A praia de Cascais, onde tudo começara, tornou-se um símbolo, não apenas de luta, mas de renascimento. Se esta história lhe tocou, inscreva-se no canal e ative o sino. Vem aí mais histórias que vão emocionar, inspirar e desafiar o seu caminho. Cada história conta e aproxima-nos da pessoa que estamos destinados a ser.